A cena inicial da nossa exploração de hoje parece até que saiu direto de um roteiro de cinema. Mas, olha, tudo baseado estritamente nos relatos das nossas fontes de hoje. Sim, é uma daquelas histórias que a realidade supera a ficção. Exatamente. Então, imagina um cenário de extremos. Maio de 2008. Tem um empresário brasileiro, já na casa dos seus quase 70 anos, e ele está literalmente no meio do deserto de Gobi. Um dos lugares mais inóspitos do mundo. Pois é. E entre um passeio de camelo ali e lidando com aquelas temperaturas brutais e tempestades de areia, o BlackBerry dele simplesmente não para de tocar. E não era à toa, né? A urgência era gigantesca. Exato. O motivo era que um vazamento na imprensa lá na Inglaterra tinha acabado de revelar que ele e os sócios estavam preparando uma oferta. E não qualquer oferta. 46 bilhões de dólares. Um valor que, bom, no final das contas, chegaria a 52 bilhões. Isso, 52 bilhões para comprar ninguém menos que a Anheuser-Busch. Tipo, a fabricante da Budweiser. Um ícone absoluto do capitalismo americano. E é com essa imagem maluca que a gente dá as boas-vindas ao nosso mergulho profundo de hoje. O deserto de Gobi é, de verdade, o ponto de partida perfeito para ilustrar o tamanho do que a gente vai debater aqui. Porque o nosso material base hoje são trechos muito fascinantes do livro Sonho Grande, da Cristiane Corrêa. Que é uma baita jornalista. Com certeza. E a gente também conta com as análises do prefácio que foi escrito pelo Jim Collins, que é um pesquisador de gestão super renomado. Naquela época, a ambição de comprar um símbolo tão forte dos Estados Unidos parecia um delírio para o mercado. Ah, com certeza. Imagina um grupo brasileiro que começou lá atrás como uma corretora minúscula, querendo engolir a maior cervejaria do planeta. Parecia impossível. Mas as fontes detalham que existiu um método incrivelmente calculista e até implacável por trás dessa loucura toda. Certo, vamos destrinchar isso então. A nossa missão hoje não é só ficar recontando a biografia do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Telles e do Beto Sicupira. O nosso foco é extrair o tal do molho secreto deles. Entender o mecanismo operacional do trio. Isso mesmo. Como 3 brasileiros revolucionaram a gestão focando em coisas bem específicas. E para quem nos escuta hoje, seja alguém que gerencia um projeto pequeno, ou que lidera uma grande equipe, ou até quem só tem curiosidade sobre como essas fortunas colossais são construídas... As lições são muito práticas. Então, sim, os princípios de resiliência e foco que a gente vai ver aqui fogem completamente daquele jargão corporativo padrão. Mas tudo começa com o Lemann, muito antes dos bilhões, aprendendo sobre risco de um jeito bem físico, numa prancha de surf. Essa fase da juventude dele é a chave para entender a mente do Lemann. Antes de virar essa lenda financeira, ele competia no tênis e também pegava onda no Rio de Janeiro. E o livro traz um relato bem específico de uma tempestade lá em Copacabana. O mar estava gigante, né? Gigante. Ondas 3 vezes maiores que o normal. E ele simplesmente decidiu entrar na água. Ele conta como sentiu o sangue descer para os pés, a adrenalina batendo no teto, enquanto descia aquela onda absurda. E ele saiu inteiro. Caramba! Mas essa experiência cristalizou uma visão de mundo para ele. Assumir riscos é necessário, e a única forma real de aprender a lidar com eles é na prática. Nenhuma teoria numa sala de aula ensinaria aquele frio na barriga. Ele sentiu na pele mesmo, o que deixa o próximo passo da vida dele quase engraçado. Porque esse garoto da praia, super adaptado ao calor do Rio, acaba indo estudar logo onde? Na Universidade de Harvard. E o choque cultural foi gigantesco. Imagina só. Ele odiou o frio no começo. No primeiro ano, as notas dele foram péssimas. E a coisa chegou num limite quando ele, por pura brincadeira, decidiu soltar fogos de artifício na praça central de Harvard. Nossa, em Harvard. Sim, a reitoria não achou a menor graça. Mandaram uma carta sugerindo que ele tirasse 1 ano de licença para amadurecer. Ele até pensou em largar tudo e voltar para a praia, mas tomou uma decisão muito pragmática. Já que estava lá, ia terminar aquilo o mais rápido possível. Mas, peraí, como é que o aluno que está quase sendo expulso consegue acelerar o curso inteiro? É aí que entra a grande sacada. Ele desenvolveu um sistema de hiperfoco, algo que viraria a marca de tudo que ele faria depois.
Para terminar um curso de 3 anos em apenas 2, ele tinha que otimizar o tempo de um jeito cirúrgico. E o que ele fez? Ele descobriu que as provas antigas ficavam arquivadas lá na biblioteca. Ele começou a analisar os papéis e notou um padrão muito claro. Os professores quase não mudavam as questões de um ano para o outro. Ah, ele hackeou o sistema. Exatamente. Em vez de ler aquela bibliografia gigante, ele focou só nas provas antigas. As notas dele dispararam e ele se formou com 20 anos de idade. Impressionante. Mas o interessante aí não é nem burlar o sistema, e sim o foco no essencial, né? Exato. Foi o foco estrito no que trazia resultado. E foi lá também que ele absorveu aquela ideia famosa de que ter um sonho grande dá exatamente o mesmo trabalho que ter um sonho pequeno. Faz todo sentido. Então a gente tem esse jovem que aprendeu sobre risco no mar e sobre eficiência na faculdade. Mas parece que a verdadeira escola de negócios dele veio depois, com um desastre enorme. Pois é, a Invesco, a primeira financeira dele nos anos 60. Ela quebrou feio. E essa falência deixou uma cicatriz e uma lição de ouro para o grupo inteiro. O controle rigoroso, até obsessivo, das despesas. Porque sem isso, o barco afunda, não importa quanto dinheiro entre. E é com essa bagagem que ele funda a corretora Garantia, em 1971. E o contraste da época é gritante. Se a gente pensar no Brasil dos anos 70, o ambiente corporativo era daquelas estatais pesadas, diretores com motoristas, salas de mognos gigantescas. Título em clube de elite, tudo muito engessado. Isso, e o Garantia nasceu para ser exatamente a antítese de tudo isso. Eles se inspiraram muito no modelo do Goldman Sachs, lá dos Estados Unidos, mas para manter uma cultura tão diferente, eles precisavam de um tipo muito específico de funcionário, né? E esse perfil ganhou uma sigla interna, o famoso PSD, do inglês Poor, Smart, Deep Desire to Get Rich. Pobre, esperto e com uma vontade louca de ficar rico. Exato. Eles não queriam os herdeiros com sobrenomes tradicionais ou aquele pessoal de terno que já estava acostumado com privilégios. Eles queriam gente com a faca nos dentes. Gente disposta a dar a vida pela chance de enriquecer de verdade. E o processo para selecionar essas pessoas era brutal. As entrevistas eram feitas por um dos primeiros sócios, o Luiz César Fernandes. E não tinha aquela coisa de perguntinha padrão de RH, não. Eu li sobre isso. As histórias são assustadoras. Eram invasivas. Ele fazia perguntas absurdas, investigava a vida pessoal do candidato. E tinha o famoso teste do silêncio. Como é que era isso na prática? O candidato entrava, dava bom dia, e o Fernandes ficava lá, em silêncio absoluto, só encarando a pessoa por minutos intermináveis. O objetivo não era ouvir uma resposta bonita, era ver se o candidato quebrava sob pressão psicológica. Olha, para quem trabalha com RH hoje em dia, isso soa como um pesadelo absoluto. Um ambiente que já começa com esse nível de pressão na entrevista não gerava um clima tóxico no dia a dia? As fontes mostram que era uma panela de pressão ininterrupta. Tudo no Garantia era feito para gerar atrito produtivo. Eles aboliram as paredes. Nada de sala de diretor, então? Nada. Era um salão enorme. Todo mundo se vigiava, todo mundo competia. A roupa também era um recado. Nada de ternos italianos caros. Era calça de sarja, a famosa calça caqui, camisa de manga dobrada. A pressão era o oxigênio deles. E tinha aquela história de que quem saía mais cedo passava vergonha, né? Se alguém fosse embora antes das 8 da noite, a equipe inteira começava a bater palma irônica. O salário fixo era de propósito bem baixo da média do mercado, mas o bônus, para quem batia a meta, te deixava milionário. Era meritocracia na veia, nua e crua. O que leva a gente a falar do expurgo anual, a famosa reunião da fumacinha. A fumacinha era temida. Uma vez por ano, os sócios avaliavam todo mundo. E os 10% com a pior nota eram demitidos na hora, sem choro. Não importava se era amigo ou se tinha anos de casa. Era rua. Para não deixar ninguém se acomodar e sempre abrir vaga para sangue novo. Exatamente. O Jim Collins, ali no prefácio, usa a metáfora do ônibus para explicar isso. Ele diz que empresas duradouras não precisam necessariamente de um plano genial e estático. A estratégia é colocar as pessoas certas no ônibus e tirar as erradas. O Garantia fazia essa filtragem sem piedade. Mas a mente humana não aguenta viver sob essa pressão toda o tempo todo sem surtar,
E é muito curioso ver nas fontes que eles tinham uma válvula de escape. Uma cultura interna que assemelhava o banco a um colégio interno cheio de adolescentes. O caos era institucionalizado. As brincadeiras, as pegadinhas. Tem a história do Fred Packard, que era um sócio inglês. Essa é maravilhosa. O Packard tentava manter a linha inglesa, formal, naquele hospício que era o salão. Um dia, ele estava numa sala, provando um terno novo, e alguém foi lá e escondeu as calças dele. O problema é que logo em seguida, chegou um cliente super importante para uma reunião. E ele sem calça. Ele teve que sentar atrás da mesa, de paletó, gravata e cueca, e conduzir a negociação fingindo que estava tudo perfeitamente normal. Sensacional. E tem o caso do casamento, que leva as coisas para um nível que é difícil de acreditar. Esse mostra bem que a bagunça vinha lá do topo. Um funcionário ia casar numa capela tradicional no Rio, e o Marcel Telles financiou a pegadinha. Eles alugaram 7 cabeças gigantes da Cuca, aquela do sítio do Pica-Pau Amarelo. Imagina a cena na igreja. Foi um absurdo. Eles invadiram a igreja no meio da cerimônia, usando aquelas cabeças de jacaré, gritando. O padre ficou furioso. E não parou aí. Eles algemaram os noivos na saída e sequestraram o casal para um boteco sujo ali perto. E a família lá esperando na festa chique. É um nível de anarquia brutal. Mas qual é a lógica de negócio por trás de permitir isso? A gente está falando de gente que movimenta bilhões. A lógica é destruir o medo da autoridade. O livro explica que essa cultura criava lealdade e quebrava a hierarquia. Pensa comigo. Tem relatos de funcionários que literalmente rasgaram a camisa do chefe no meio do expediente por pura zoeira. Aham. Se você tem liberdade para rasgar a camisa do presidente da empresa, você não vai ter o menor medo de levantar a mão numa reunião séria e dizer para ele que a ideia dele é péssima e vai dar prejuízo. Ah, entendi. É para garantir que ninguém vai baixar a cabeça só porque o chefe falou. A melhor ideia vence. Exato. Isso cortava a burocracia pela raiz e fazia as decisões acontecerem muito rápido. E cortar a burocracia virou a especialidade deles quando eles decidiram ir além dos bancos. Em 1982, eles dão um salto para a economia real e compram o controle das Lojas Americanas. Uma rede gigantesca, mas que estava velha, perdendo dinheiro, cheia de vícios. O Beto Sicupira assumiu o comando e logo ganhou o apelido de Trator. O choque de gestão deles chegou no varejo e sem anestesia, pelo visto. Nenhuma. A primeira medida dele foi demitir 6.500 pessoas. Isso era quase 40% do quadro total. Ele instituiu uma frase que virou um mantra no grupo. Custo é como unha. Tem que cortar sempre. E na prática diária, como que eles faziam para manter essa unha sempre cortada? As fontes falam muito de uma ferramenta específica de orçamento. O famoso Orçamento Base Zero, OBZ. Nas empresas normais, a diretoria olha o que gastou no ano passado, joga ali uma inflação em cima e aprova o orçamento do ano que vem. O OBZ destrói isso. Começa do zero mesmo? Todo ano, todos os departamentos, do presidente ao pessoal da limpeza, têm orçamento zerado no papel. Para gastar um centavo, o gestor tem que justificar tudo de novo, do zero, como se a empresa tivesse nascido hoje. Isso deve dar um trabalho monumental. Dá, mas varre fora qualquer gasto inútil que estava escondido. Diretor perdeu o carro, fecharam escritórios caros. Foi uma faxina. Só que cortar custos não faz a loja vender mais. Eles precisavam entender de varejo de verdade. E eles não tinham vaidade. Em vez de inventar a roda, foram procurar quem já sabia fazer. E foram direto no melhor. O Beto Sicupira começou a mandar cartas para os maiores varejistas do mundo. E quem atendeu ele? O Sam Walton. O fundador do Walmart. Simplesmente o dono do Walmart. Eles viajaram para os Estados Unidos e foram encontrar esse bilionário numa cidade minúscula lá no Arkansas. Quando viram o Sam Walton, ele estava dirigindo uma picape velha cheia de cachorro na caçamba. O contraste com aqueles executivos tradicionais brasileiros devia ser cômico. A identificação deles foi instantânea. Eles viram no Walton a prova viva do que eles acreditavam. Uma riqueza extrema, mas com uma vida totalmente espartana, sem luxo, com foco total na operação. E o Walton tinha umas táticas de motivação bem peculiares, né? A história da Ula Ula é ótima. O Walton prometeu para a equipe do Walmart que se eles batessem uma meta de lucro que parecia impossível, ele ia dançar Ula Ula em Wall Street. A equipe bateu
E lá foi o bilionário de saia de ráfia e colar havaiano para o meio de Nova York. E o Sicupera viu isso e falou, vou fazer igual. Sem pudor nenhum. Ele prometeu para toda a liderança das lojas americanas que se eles batessem a meta do ano, ele ia descer para a Praça Mauá, no centro do Rio, vestido de odalisca, e ia dançar com a bateria da Beija-Flor. E ele teve que cumprir. Lógico. A meta foi batida e o mercado financeiro inteiro assistiu ao presidente de uma das maiores empresas do Brasil dançando de odalisca no meio da rua. Olha, as lições que a gente tira disso são muito ricas. Primeiro, que não existe vaidade na hora de copiar o que dá certo. E segundo, que o líder que se expõe ao ridículo para cumprir uma promessa constrói uma confiança blindada com o time. A mensagem que fica para a equipe é clara. O líder exige sangue e suor, mas entrega tudo o que promete sem pose. E foi essa máquina implacável de gerar caixa que financiou os próximos passos. Eles compraram a Brahma, depois a Antártica para formar a Ambev e continuaram engolindo empresas pelo mundo, como a Interbrew, formando a Embev. Uma escalada agressiva década após década. O que nos leva de volta direto para 2008. Aquela cena do deserto de Gobi, a Embev partindo para cima da Anheuser-Busch com aquela oferta hostil. E o choque cultural aí era gritante. Pensa bem, de um lado você tem os brasileiros com orçamento base zero, calça caque, mesa compartilhada e voando de classe econômica. E do outro lado, a realeza do mercado americano. A família Bush tinha até frota de avião, né? A famosa Air Bud. 6 jatos executivos, 2 helicópteros, 20 pilotos trabalhando em tempo integral. A diretoria só ficava nos hotéis mais caros, faturava jantares absurdos. Eles eram donos até do SeaWorld, aquele parque dos golfinhos. O nível de gasto era astronômico. O oposto do custo é como unha. E claro que isso virou um embate gigante nos Estados Unidos. A Budweiser era, e ainda é, parte da cultura deles. O próprio Carlos Brito, que comandava a Embev na época, chamava a cerveja de a América engarrafada. O pânico nos Estados Unidos foi real. Warren Buffett, que era o segundo maior acionista lá, começou a vender tudo achando que os políticos iam bloquear o negócio. E o caso foi parar no Senado americano. A opinião pública caindo, matando em cima deles. Eles tiveram que fazer uma manobra pesada de relações públicas. O Brito teve que ir para Washington prometer que a sede ia continuar lá, que a história ia ser respeitada só para conseguir acalmar os ânimos. E aí vem o grande plot twist. Eles vencem a resistência política, o Conselho aceita os 52 bilhões de dólares e, do nada, o mundo acaba. Literalmente, dias depois da assinatura, a crise de 2008 explode. O Lehman Brothers quebra em setembro e o pânico toma conta de tudo. A liquidez do planeta sumiu de um dia para o outro. É um pesadelo. Eles tinham acabado de assinar um cheque de dezenas de bilhões e os bancos que iam emprestar o dinheiro estavam quebrando. Como é que o negócio não foi pro buraco? Lembra daquela atenção paranoica aos detalhes que a gente falou no começo? O diretor financeiro deles, o Felipe Dutra, tinha desenhado o contrato com os 10 bancos globais que iam financiar a compra. E o que ele fez no contrato? Ele foi tão absurdamente detalhista que conseguiu tirar do texto uma cláusula padrão. Uma sigla chamada MAC, de Material Adverse Change. Que é tipo uma rota de fuga para os bancos, caso a economia mundial desabe. Exatamente. Com essa cláusula, os bancos podem cancelar o empréstimo se as coisas piorarem muito antes do dinheiro mudar de mão. Como o Dutra conseguiu arrancar essa cláusula do contrato, os bancos ficaram de mãos atadas. Caramba, ou seja, mesmo com o mundo pegando fogo, os bancos foram obrigados pela lei a depositar os bilhões para a compra da cervejaria. Eles não tinham como fugir. E mesmo assim a situação ainda era tão crítica que os fundadores tiveram que colocar a mão no próprio bolso. O Lehman, o Teles e o Sicupira injetaram quase 1,5 bilhão de euros da fortuna pessoal deles para acalmar o mercado e estabilizar a dívida. É ter a pele em jogo de verdade. Totalmente. E a obsessão por custos voltou com tudo. Para dar o exemplo para a empresa inteira no meio da crise global, eles reduziram o próprio escritório em São Paulo pela metade, só para economizar no aluguel. Deixa uma síntese muito clara. Construir esse império não foi só sobre acumular dinheiro. Foi sobre implementar uma filosofia de simplicidade extrema com um fanatismo quase religioso.
Aquela inquietação de sempre perguntar o que vem depois. O conforto nunca pode ser maior que a ambição. E fica bem evidente que, para eles, a cultura não é algo bonitinho no mural. A cultura implacável é a própria estratégia do negócio. As premissas são cristalinas. Hiperfoco no essencial, zero vaidade para copiar o que os outros fazem melhor e vigilância total em cima dos custos. Quando você soma a simplicidade com uma disciplina de ferro, você quebra qualquer sistema complexo. Mas, para nossa audiência que está acompanhando esse detalhamento todo, a gente precisa levantar uma questão essencial para fechar a análise. Porque a gente está falando de um sucesso monumental, mas forjado numa panela de pressão deliberadamente brutal. Essa é a grande reflexão que as fontes provocam no final. A gente viu relatos de jornadas de 14 horas, demissões anuais implacáveis, gente que praticamente abriu mão de ver os filhos crescerem. A pergunta que fica no ar é se esse modelo extremo é o único caminho. Exato. Será que esse nível de desgaste é pré-requisito para construir uma dominância global dessa magnitude? Ou isso é só o reflexo de um setor específico numa época específica? Fica o questionamento se é possível, hoje em dia, chegar no topo do mundo combinando eficiência brutal com qualidade de vida. Ou se o preço da grandeza extrema sempre vai cobrar 100% da vida pessoal. É uma questão complexa e aberta. Uma reflexão fortíssima e necessária para quem nos ouve, seja qual for a área de atuação. Bom, a gente agradece muito a quem acompanhou mais essa análise detalhada com a gente. Usem as ferramentas que discutimos, reflitam sobre o preço da ambição e não esqueçam. Na dúvida, simplifique o processo. Até a próxima exploração. Sabe aquela ideia de que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho? Parece simples, né? Mas essa filosofia é o ponto de partida para uma história de uma ambição, assim, monumental. E que tem um preço, olha, que é difícil até de imaginar. Pois é, essa frase aí é do Jorge Paulo Lemann, e ela não é só uma frase bonita, não. É o motor, é o que guia os protagonistas da nossa história de hoje. A lógica é essa. Se o esforço é o mesmo, por que raios a gente vai mirar baixo? Vamos mirar no topo do mundo, certo? E olha, em 2008, esse sonho saiu do papel, saiu da filosofia e ganhou um valor, uma etiqueta de preço, literalmente. E que etiqueta, viu? Uma que fez o mundo dos negócios inteiro parar para prestar atenção. 52 bilhões de dólares. É um número que a gente mal consegue conceber, né? Então a grande questão é, o que no mundo custava tanto dinheiro? E mais importante, quem é que estava disposto a pagar essa fortuna toda? E para começar a entender essa história, a gente não vai para um escritório de vidro em Wall Street, nada disso. O nosso ponto de partida é um dos lugares mais remotos e inesperados do planeta. É lá que o palco foi montado para um verdadeiro drama. Um drama de altíssima tensão. Imagina a cena, maio de 2008. Jorge Paulo Lemann está de férias, completamente isolado no deserto de Gobi. De repente, o BlackBerry dele vibra. E a notícia é uma bomba. O plano super secreto deles, codinome Projeto Amsterdã, tinha acabado de vazar. E não vazou em qualquer lugar. Vazou no Financial Times. Ou seja, o jogo virou. O sigilo, que era a peça-chave de tudo, tinha ido por água abaixo. O mundo inteiro agora sabia. Isso, claro, levanta a grande questão, né? Afinal, quem eram esses brasileiros? Pensa na audácia de mirar num ícone, num verdadeiro símbolo americano como a fabricante da Budweiser. De onde eles vieram? Que história era essa? Bom, para responder isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e conhecer a origem desse trio. O trio que estava prestes a chacoalhar o mundo corporativo como ninguém nunca tinha feito. Então, vamos lá. O trio era esse. Jorge Paulo Lemann, o cérebro, o estrategista formado em Harvard. Depois, Marcel Herman Telles, o cara da operação, da mão na massa. E fechando o time, Carlos Alberto, o Beto Sicupira, o especialista em virar o jogo um varejo. E o mais incrível é que não era uma parceria nova, não. Eles já estavam juntos há mais de 40 anos, sempre movidos por uma ambição gigantesca. Mas é super importante entender uma coisa. A jornada deles não começou na cerveja. Começou muito antes. No mercado financeiro, eles fundaram o Banco Garantia.
E foi essa base, essa mentalidade do mercado financeiro, obcecada por números, por eficiência, por corte de custos, que eles levaram para absolutamente todos os negócios que compraram depois. E a trajetória deles foi muito bem pensada, sabe? Foi passo a passo. Primeiro dominaram o mundo das finanças, depois testaram o modelo deles no varejo, comprando as lojas americanas. E aí, em 1989, veio o grande pulo do gato. Eles fizeram uma aposta que parecia meio louca na época, comprando a Brahma, que estava em dificuldades. Mas sabiam que ali eles estavam montando o palco para o plano global. Essa frase do Marcel Telles é sensacional porque ela mostra tudo. Ele mesmo admitia, a gente falava e dava risada. Parecia um delírio, uma coisa impossível. Mas no fundo, já era um sonho. A sementinha já estava plantada. Eles só estavam esperando a hora certa de agir. Ok, mas como eles fizeram tudo isso? Não foi só com dinheiro, claro. Existe um molho secreto por trás do sucesso deles. E é sobre essa filosofia de gestão, que é super bem definida, que a gente vai falar agora. O famoso autor de negócios Jim Collins estudou o trio e resumiu tudo em 3 pilares, bem simples de entender. Primeiro, sonho. Tem que ser um sonho gigante, audacioso, para atrair gente boa. Segundo, gente. Porque, sonho não se realiza sozinho, precisa das pessoas certas. E terceiro, cultura. Uma cultura fanática por meritocracia. Quem entrega resultado, cresce. Simples assim. E para achar essa gente certa, eles tinham até um acrônimo que ficou famoso, PSD, que significa Poor, Smart and with a Deep Desire to Get Rich. Em bom português, gente que não veio de berço de ouro, mas que era muito inteligente e principalmente tinha uma vontade, uma fome absurda de vencer na vida. O diploma na parede importava menos do que o brilho no olho e a ambição. Agora, imagina só pegar essa cultura de faca nos dentes e colocar do lado da cultura da Anheuser-Busch. Era um choque inevitável. De um lado, a Ambev com escritórios modestos contando cada centavo. Do outro, a gigante americana com frota de jatos particulares, jantares de $1.000 por pessoa e até parques temáticos como o SeaWorld. Eram 2 mundos, 2 universos completamente diferentes prestes a colidir. E é com esse cenário de colisão de mundos que a gente volta para aquele momento de altíssimo risco, a Batalha de 2008. E a partir do vazamento, tudo aconteceu numa velocidade alucinante. O vazamento forçou a Ambev a fazer uma oferta oficial. A Anheuser-Busch, claro, esperneou, tentou resistir, mas a pressão dos próprios acionistas foi tanta que em julho eles acabaram aceitando o negócio. Parecia que estava tudo certo, né? Só que não. Em setembro veio o apocalipse, a quebra do banco Lehman Brothers. O mundo financeiro simplesmente implodiu e o negócio de $52 bilhões corria um risco gigantesco de ir para o ralo. Então a pergunta que valia $52 bilhões era: e agora? Com os mercados globais em queda livre, no meio do maior caos financeiro desde a Grande Depressão, como é que eles iam conseguir o dinheiro para fechar o maior negócio da vida deles? E aqui entra a genialidade misturada com uma disciplina de ferro. Eles tinham uma arma secreta. O diretor financeiro da Ambev na época, o Felipe Dutra, tinha desenhado um contrato de financiamento que era, basicamente, a prova de balas. Os bancos que assinaram eram legalmente obrigados a entregar o dinheiro, não importava se o mundo estivesse acabando lá fora. E foi isso que os salvou. Eles se mantiveram calmos no olho do furacão porque sabiam que o acordo estava blindado. E não era só o dinheiro dos bancos, não. Para mostrar que eles estavam dentro para valer, os próprios sócios colocaram a mão no bolso. E que mão, hein? Eles investiram €1,5 bilhão do próprio patrimônio, da fortuna pessoal deles. Isso era botar a própria pele em jogo. Era o sinal definitivo de que eles fariam de tudo para aquele sonho virar realidade. Mas se alguém pensou que comprar a maior cervejaria do mundo era o ponto final, se enganou feio. Aquilo não era o fim da linha. Pelo contrário, era só o começo. Foi a plataforma de lançamento para voos ainda mais altos. Depois disso, eles criaram uma nova empresa de investimentos, a 3G Capital, e basicamente começaram a replicar o modelo. Foram às compras de novo. Levaram o Burger King por $4 bilhões. Depois, se juntaram com ninguém menos que o Warren Buffett, uma lenda viva, para comprar a gigante Heinz por $28 bilhões. Eles provaram que o método funcionava em qualquer lugar. E para fechar, essa frase do Jim Collins resume tudo perfeitamente. Esses caras são fanáticos que nunca param de perguntar. E agora? O que vem depois? A jornada para eles parece que nunca tem fim. E é por isso que essa história não acabou. Porque não importa o quão alto eles cheguem, a pergunta que os move vai ser sempre, sempre a mesma. Qual é o próximo passo?